Compromisso de número 2, o mais importante na minha opinião, que é permitir ao usuário, você que está solicitando o benefício, contestar pedidos rejeitados e formular um novo requerimento. Ou seja, você teve o benefício negado, você vai recorrer, você vai contestar do pedido que foi rejeitado e, se for o caso, formular, solicitar um novo requerimento. Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, conforme vocês puderam ver no título do vídeo, a Advocacia Geral da União, a AGU, órgão que defende o governo brasileiro, ou seja, representa o governo brasileiro perante as ações judiciais, em conjunto com o Ministério da Cidadania, ministério esse responsável pela gestão dos programas sociais do governo federal, a Caixa Econômica Federal, banco público responsável pelo pagamento dos programas sociais, e a Dataprev, que é a empresa pública responsável pelo sistema de cadastro dos usuários, mais um acordo judicial. E nesse ponto eu chamo a sua atenção para o seguinte, que se trata de um acordo judicial. Já te explico mais sobre esse ponto. Celebrou um acordo judicial de abrangência nacional, ou seja, vale para todo o Brasil, no sentido de aperfeiçoar a análise de pedidos de pagamentos do auxílio emergencial. É importante que vocês saibam o seguinte: 1/3 das pessoas que fazem jus, que têm direito ao auxílio emergencial, ainda não conseguiram receber sequer a primeira parcela. 1/3. É como se tivéssemos um universo de 100 milhões de brasileiros que precisam receber ajuda do governo porque perderam as suas rendas, mais de 30 milhões ainda não conseguiram receber a primeira parcela do auxílio emergencial. Eu disse que explicava mais sobre a palavra acordo judicial porque eu vi, inclusive em alguns portais de divulgação do governo federal, uma certa ênfase, ou seja, estavam se dando um relevo na palavra acordo como se fosse de iniciativa do próprio governo. Não, nós tivemos uma ação judicial ajuizada, uma ação civil pública. Essa ação ela foi proposta, foi movida pelo Ministério Público Federal e visava exatamente questionar falhas relatadas pelos usuários na utilização do aplicativo do programa Auxílio Emergencial. Diante da enxurrada de reclamações dos usuários, o Ministério Público então ajuizou uma ação civil pública contra o governo federal. A AGU, a Advocacia Geral da União, órgão que defende o governo nas ações judiciais, chamou o Ministério Público e os demais autores, leia-se Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal e a Dataprev, e disse: olha, vamos fazer um acordo aqui para acabar com essa ação judicial no sentido de tentarmos melhorar essa análise, de aperfeiçoar essa análise nos pedidos de pagamentos do auxílio emergencial. Eu quero que vocês compreendam essa situação. Inclusive, na semana passada, o governo federal já havia assumido em outro acordo judicial o compromisso de concluir a análise de pedidos do auxílio emergencial em até 20 dias corridos. O governo firmou outro acordo, outro compromisso em outra ação judicial em que assume o compromisso de concluir a análise de pedidos do auxílio emergencial em até 20 dias corridos. Agora, nós temos mais um acordo assumido, firmado pelo governo federal, representado pela Caixa Econômica Federal, a Dataprev, em que assumiram outros 7 compromissos. Nós já veremos na sequência
quais são esses 7 compromissos em acordo homologado, ratificado pela Justiça Federal lá das Minas Gerais. Vamos aos 7 compromissos. Compromisso de número 1, manter a eficiência dos sistemas operacionais durante todo o fluxo de análise e concessão do auxílio emergencial, aperfeiçoando-os regularmente. Por quê? O governo criou o sistema de forma generalizada para todos, entretanto, cada pessoa tem uma situação específica. E ao detectar essa situação, o governo deve fazer o quê? Ao constatar essa situação, o governo deve verificar no sentido de manter a eficiência dos sistemas. Compromisso de número 2, o mais importante na minha opinião, que é permitir ao usuário, você que está solicitando o benefício, contestar pedidos rejeitados e formular um novo requerimento. Ou seja, você teve o benefício negado, você vai recorrer, você vai contestar do pedido que foi rejeitado e, se for o caso, formular, solicitar um novo requerimento, bem como informar à Justiça e ao Ministério Público, no prazo de 10 dias, as alterações realizadas no aplicativo do auxílio emergencial para solucionar eventuais inconsistências. Compromisso de número 3, atualizar de forma permanente, sempre, os bancos de dados oficiais, evitando defasagem de informações sobre situações de desemprego. Recebo muitas reclamações aqui em nosso canal de pessoas que eram empregadas, entretanto, atualmente encontram-se desempregadas, sem nenhuma fonte de renda. Contudo, no banco de dados do governo federal, essa pessoa consta como empregada e, por essa razão, tem o seu benefício indeferido, negado, porque o sistema não foi atualizado com as informações mais recentes. Número 4, o governo assumiu o compromisso de tornar mais claro e apresentar motivação, um dos princípios da administração pública, motivação adequada para os atos de indeferimento. Isso aqui de fato tem que tornar mais claro para que todos compreendam. É outra reclamação recorrente aqui em nosso canal, de que a pessoa tem o seu benefício indeferido, negado, entretanto sem nenhuma outra explicação, o motivo pelo qual ela teve o seu benefício indeferido, negado. Então, de fato, tem que se tornar mais clara essas informações para que todos os cidadãos consigam compreender o motivo pelo qual o seu benefício foi negado, foi indeferido, até para que, se for o caso, recorrer, contestar esse indeferimento. Compromisso número 5, assumido pelo governo perante a Justiça Federal, de que vai substituir a expressão, entre aspas, dados inconclusivos, para a opção realize nova solicitação. Muitas pessoas reclamando que tem lá a informação de que os seus dados estão inconclusivos. Muitas pessoas não sabem sequer o que significa essa palavra. É evidente que deve ser aperfeiçoado esse sistema e agora passará a constar a seguinte opção: realize novo pedido, dando uma oportunidade para que o cidadão corrija eventuais erros de digitação. A pessoa, por equívoco, acaba digitando número ou caracteres errados e aí o sistema retorna como resposta simplesmente de que os dados estão inconclusivos. Não, neste caso vai ter a opção para que a pessoa possa realizar uma nova solicitação e com isso tenha a oportunidade de corrigir eventuais equívocos na digitação dos seus dados para solicitar o auxílio emergencial. Compromisso de número 6, assumido pelo governo perante a Justiça Federal na ação civil pública, de que vai realizar esforços para divulgar os motivos de negativa
das solicitações. Aquilo que eu disse anteriormente, a pessoa tem o seu benefício indeferido, negado, entretanto não sabe o motivo pelo qual o seu benefício foi negado, não foi aceito. Agora o governo deve divulgar de forma clara os motivos de negativa dessas solicitações. Compromisso de número 7 assumido pelo governo perante a Justiça Federal na ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, de prestar informações complementares sobre o objeto da ação civil pública movida pelo MPF, Ministério Público Federal, bem como prestar informações à Defensoria Pública da União em até 72 horas, caso seja solicitadas em ação na justiça, em juízo ou na esfera administrativa. Não precisa nem ir ao judiciário para o governo prestar informações complementares, tendo em vista que a partir de agora ele assumiu o compromisso em juízo de que fará isto sem a necessidade de ajuizamento de ação. Com esses esclarecimentos, espero ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações para que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação, bem como deixa o seu like, o joinha, para o YouTube entender que estamos tratando de assuntos importantes e relevantes para a sociedade. E por fim, compartilhe este vídeo com todos os seus amigos, parentes e vizinhos, a fim de que consigamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.